Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise dentro do nosso módulo de análise técnica clássica, falando agora de algo de suma importância, tá, no mundo do trade. Tá? E até agora a gente está andando de uma maneira bem paulatina, bem tranquila. Eu acredito que você deve estar estudando, principalmente para você que está começando do zero. Já identificou algumas ondas de Elliott, já identificou a formação dos pivôs, alguns locais de possível local de trade na formação do ponto pivô, o rompimento do topo anterior. E agora vamos falar sobre suportes e resistências. O que são suportes e resistências? São linhas horizontais desenhadas no gráfico que identificam preços, pontos de decisão do mercado. Isso é importante, isso é muito importante, tá? Para a movimentação de alta e de baixa. Suportes geralmente são o local onde, onde a pressão da ponta compradora é forte, onde tende a segurar o avanço da ponta vendedora. E resistência a sua contrapartida, onde a ação da ponta vendedora é forte, onde tende a segurar a ação da ponta compradora, que não deixa o preço passar, é uma barreira. Então o suporte é uma barreira dos comprados, dos compradores, em que não deixa o preço cair, tá? E a resistência é uma barreira dos vendidos, tá? Dos vendedores, onde não deixa o preço subir. É basicamente isso que você tem que saber. E agora vamos trazer o nosso gráfico aqui, tá? E vamos falar sobre suporte e resistência. Teu primeiro objetivo aqui é não entender realmente o que é o suporte e resistência, é tentar localizá-los e eu vou entender como você vai localizá-los. No gráfico, vamos fazer no gráfico de Renko, que é mais fácil, inicialmente, depois vamos para o gráfico temporal. E daí nós vamos falando da teoria por trás disso, qual que é a psicologia por trás disso. Tá? Deixa eu apagar todos os estudos aqui. Sim, excluí todos os estudos, deixa eu achar aqui o suporte, linhas de suporte e resistência. Eu tenho um módulo mais para frente no Price Action que nós falamos só sobre suporte e resistência e eu vou falar detalhadamente por vários tipos de estratégia de como você traçar seu suporte e resistência. Existem suportes e resistências, pontos objetivos, pontos subjetivos. Eu vou falar aqui só da maneira subjetiva. Eu não vou explicar o que é o subjetivo e objetivo, porque eu explico naquele módulo, tá? Mas como que você tem que validar um ponto de suporte e resistência? Por exemplo, batendo um olho aqui no gráfico de Renko. Você consegue identificar um ponto de suporte e resistência? Vamos tentar localizar? Então, qual que é a premissa? O suporte é a defesa dos comprados, onde tem uma ação forte da ponta compradora, onde os comprados defendem geralmente a ação do preço dos vendedores, onde eles não deixam cair, onde o preço tem de bater e voltar. Se você traçar uma linha, por exemplo, aqui, vamos traçar uma linha aqui qualquer. O que você tem que fazer? Você vai subindo a linha e você identifica que tem zonas de preço onde o preço toca mais vezes e volta. Não basta ter um toque como esse aqui, olha o meu mouse. Não basta ter um toque como esse ou como esse. Tá? Tem que ser uma região onde realmente o preço toca e não consegue passar. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, perceba que isso é totalmente subjetivo, depende de cada trader, tá? Isso que eu quero que você entenda, tá? Se eu for analisar mais ou menos esse cenário aqui, eu começo a perceber que, veja bem, quando eu traço uma linha, gente, nesse caso é uma linha, mas entenda como uma região. O melhor fosse traçar uma região, mas primeiro eu estou ensinando você, tá, a traçar a linha, tá? Mas na verdade nunca é uma linha exata, não é no olho do mosquito, não é nesse ponto exato, é nessa região. Isso que eu quero que você entenda. Mas primeiro eu vou traçar a linha, tá? Então o suporte aqui, que é a defesa dos comprados, tá, da ponta compradora, tá dizendo o que para a gente aqui? Que toda vez que o vendedor tenta jogar o preço para baixo, chega nessa região e encontra dificuldade, aparece suporte, aparece compradores defendendo esse nível de preço, defendendo esta região, onde o preço tem dificuldade em passar, tá? Então perceba que por vários momentos o preço chegou aqui e teve dificuldade de passar, caracterizando este nível de preço como um suporte. Ah, Oliver, mas ele passou aqui, passou aqui. Sim, ele passa eventualmente, ele rompe eventualmente. E nós chamamos isso aqui de falso rompimento, tá? Ou um padrão V. E tudo isso vai explicar para vocês. Ah, Oliver, é que ele rompeu. Sim, mas ele rompeu pouco. Perceba que eu estou falando de uma região. Eu estou ensinando com uma linha com vocês. Mas perceba que isso aqui não é uma linha. Isso aqui é uma região de defesa. Tá? Que isso pode ser escolhido por você dentro das tuas estratégias. Perceba que é essa região aqui que o preço defende, ó, aqui mais ou menos.
Perceba que é uma região de defesa onde o preço bate e tem dificuldade de passar. E quando ele passa sofrendo, perceba. Ó, mostrando que aqui é um suporte, tá? É a base, é um suporte, onde a ponta vendedora tem dificuldade de jogar o preço para baixo, porque tem comprados defendendo essa região de preço. Entenda como suporte, onde o preço bate e existe a dificuldade de passar, porque tem comprados aqui defendendo essa região. Tudo bem? Se mudarmos para o gráfico temporal, 1 minuto, perceba que é a mesma situação, tá? Vamos voltar lá, aqui, ó. Só que visto com gráfico temporal de 1 minuto. Aqui. Perceba como é uma região de defesa, uma linha de defesa, né? O suporte. Suporte, 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 suporte. Aqui ele perdeu e foi embora, e mudou a tendência. Então, essa é uma linha de suporte na horizontal. Tudo bem? Vamos mudar para 2,5. Vamos ver agora a resistência. Então, qual que é a caracterização psicológica do suporte? É que é uma zona de defesa dos comprados, onde tem muita gente defendendo essa região por N motivos que nós explicaremos durante o curso, que eles não querem que o preço passe desse patamar, que o preço fique acima desse patamar, caracterizando uma zona de suporte. Voltemos para o gráfico temporal. Vou apagar nossa zona de suporte. Vamos achar uma zona de resistência boa. Uma zona de resistência boa aqui. Qualquer uma. Qualquer uma. Outra aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma janela de tempo. Aqui. Eu acho que achei uma aqui, ó. Deixa eu ver aqui com vocês. Uma mais fácil de identificar, né? Aqui, mais ou menos. Aqui. Deixa eu minimizar aqui, ficar melhor para você ver na sua casa. Aqui. Perceba também que quando eu traço uma linha aqui, ó. Veja. Vamos ver aonde o preço tocou mais e teve uma resistência, onde ele teve dificuldade em passar, mais ou menos aqui, ó. Aqui. Aqui. Onde teve mais toques. Onde teve mais toques. Onde respeitou mais. Perceba quantas vezes o preço respeita essa linha, tá? Como resistência. O preço veio por baixo e teve dificuldade de passar. Agora nós estamos olhando na parte de cima, a resistência, não o suporte, tá? Resistência. Resistência. Ah, Oliver, não tocou, mas lembra que é uma região, gente, é uma região. Eu fiz uma linha aqui agora para a gente aprender. Resistência. Até que ele rompeu, trabalhou por cima e depois serviu como resistência em toda essa área aqui, ó. Perceba. Então, na verdade, não é uma linha específica, não é um nível de preço específico. É uma região de defesa, tá? Onde o preço tem dificuldade a passar. Mais ou menos aqui. E aqui ele fez um falso rompimento, que eu explico para vocês no futuro, tá? Mas perceba que nessa região tinha vendedor dificultando a ação da ponta compradora, dos comprados, defendendo essa região, defendendo esses patamares, não tendo interesse que o preço passasse, subisse. E isso aqui é uma resistência, porque houve vários toques, e o número de toques mostra a credibilidade da resistência. Realmente o preço não conseguiu passar. Perceba aqui que eu estou numa janela das 9 da manhã até as 11h30 da manhã e o preço não passou. E finalmente ele conseguiu passar e foi embora. Mas nesse período, tá, tinha vendidos defendendo essa região de preço. E outra coisa, gente, o suporte e resistência ele é válido por um período determinado de tempo. Ele pode ser válido agora, aí ele perde a credibilidade, e ele pode ser válido no futuro. Tá? A gente nunca sabe. Tá? Porque a gente não sabe até que momento vai ter gente defendendo essa região de preço. São instituições que compram e vendem o tempo todo, e elas vão mudando as zonas de interesse dela. E até as 11 da manhã, nesse exemplo, foi importante para os vendidos defender esse nível de preço. Depois não foi mais. Ou eles perderam a guerra com os comprados. Isso que você tem que entender. Então, isso aqui não é eterno, sempre vai ser suporte, sempre vai ser resistência. Pode ser por um curto período de tempo. Olha lá, mostrando aqui um suporte e uma resistência. O preço lateral trabalhando num caixote. Aí já vamos aqui, vou colocar o conceito de caixote com vocês aqui. Perceba que quando eu tenho um suporte e uma resistência e o preço está lateral, eu tenho aqui um caixote. Olha aqui, ó. Um caixote de lateralização.
onde eu não tenho tendência, o preço está em zigue-zague desse caixote. Ele vem para baixo, sente o suporte, vai para cima, sente a resistência, fica no meio vagando, vem para baixo, vai para cima, zigue-zague dentro do caixote, onde eu tenho vários suportes, tá, e várias resistências dentro dessa zona de interesse, dentro dessa janela de oportunidade. Isso aqui tem prazo de validade. Quando vai ser, eu não sei. Mas por enquanto tem interesse de defesa, tem briga. O preço não quer subir e o preço não quer descer. Tem comprador defendendo nessa região e tem vendedor defendendo nessa região. Por enquanto, até que um dos lados vence ou o outro lado abre mão e o preço alça novos patamares. Porque qual que é o jingle do mercado? Eu já expliquei para vocês, vou explicar várias vezes. O mercado trabalha, 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 ou seja, ele fica num range de acumulação. Entende isso aqui no caixote como uma acumulação, o preço está acumulando, como se fosse uma grande panela de pressão. Muito dinheiro sendo injetado aqui. Briga da ponta compradora e ponta vendedora, buscando a hegemonia do mercado. Não tem definição, um cabo de guerra, botando dinheiro, botando pressão, até que um dos lados perde essa briga e o preço desloca, ou para cima ou para baixo. E geralmente, depois de um range grande como esse, quanto maior o range, você concorda, quanto maior o caixote, quanto maior a acumulação, tá? Você concorda que é mais dinheiro, mais pressão sendo colocada aqui dentro? E quando isso acontece, quando ele tende a romper, ele sempre tende a romper de uma maneira muito violenta. E nós chamamos isso de spike. Spike no direcional, ou para cima ou para baixo. Porque teve muita. Nesse exemplo aqui, houve a vitória da ponta compradora. Tá? Porque comprados e vendidos botaram muito dinheiro aqui. Chegou uma hora que os vendidos perderam interesse por N motivos, e daí os comprados que estavam aqui perceberam essa fraqueza da ponta vendedora, e daí empurraram agressivamente o preço para cima, para realmente, para quem comprou aqui, começar a realizar lucro aqui em cima. Aí o preço novamente começa a cair. Porque aí quem comprou aqui embaixo começou a ter lucro aqui em cima, e daí quando o preço chega num patamar interessante para os comprados, eles começam a se desfazer da sua posição, vender para ter lucro, porque ele comprou aqui, entenda isso, ele comprou aqui, mais ou menos essa faixa de preço, e quando o preço chega mais ou menos aqui, segundo a estratégia dele, seja qual for, ele começa a vender mais caro do que ele pagou, e ele começa a ter lucro. Entenda. É por isso que os comprados queriam fazer o preço subir, porque ele está comprando aqui nessa região, acreditando que o preço vai subir para depois ele vender para ter lucro. E quando ele começa a vender, o preço começa a cair, porque tem mais gente vendendo do que comprando neste momento, realizando o seu lucro. Ou tem gente vendendo, acreditando que o preço vai cair para poder fazer a mesma coisa, realizar o lucro lá embaixo. Da mesma maneira que eu falei para vocês. Vai vender mais barato, vai vender aqui mais barato, vai comprar. Pessoal, quando a gente fala venda, é porque o preço está descendo, mas ele vai comprar mais barato aqui para vender mais caro. Ah, olha, mas o preço vai sair. Mas entenda com a mesma operação reversa. Só que quando a gente fala vender, é porque existem duas maneiras no mercado. Ou você compra e daí você vende, ou você vende e depois você compra. Porque a única maneira de você sair de uma posição vendida é que alguém compre de você. Tudo bem? Na verdade, é uma operação de compra reversa. Eu quero que você entenda isso. Onde ele vai pagar um preço X, só que para ele vai ficar mais caro aqui, vai ficar melhor aqui, ele vai ter lucro aqui embaixo. E os comprados é o contrário, ele vai comprar aqui e para ele vai ter lucro lá em cima. É a mesma sistemática, só que ao inverso. Tudo bem? Então, justamente isso. Então, com base nos conceitos de suporte e resistência, nós fazemos nossos sinais operacionais. Como assim, Oliver? Aí você imagina o seguinte. Vamos ver nessa formação desse ponto pivô aqui, tá? Aqui, dentro das teorias de zigue-zague que eu falei. Por exemplo, uma das técnicas é, em você identificando um nível de suporte forte como esse, toda vez que o preço chegar aqui e fizer a formação do ponto pivô, você tem uma probabilidade, e você sabe que esse é o nível de suporte forte, porque tem gente defendendo aqui, ele já mostrou no passado 1, 2, 3 vezes, daí o preço chegou aqui uma quarta vez e você vê ele revertendo a formação do pivô, há uma possibilidade de você entrar comprando aqui sim, porque você sabe que o preço chega aqui, com base no histórico passado, ele tende a reverter, teve a formação do pivô e você vai tentar levar esse preço até onde? Até o nível de resistência, aonde pode chegar aqui e de repente você pode tentar fazer uma operação reversa, vai ter a formação do ponto pivô agora aqui, e você pode a partir do momento tentar vender. Então você pode trabalhar nos dois lados do caixote, tanto na zona de suporte comprando, como na zona de resistência vendendo.
Tudo bem? Ah, Oliver, você falou para a gente não operar no zigue-zague. Sim, são operações mais arriscadas, mas existe essa possibilidade. E quanto maior, quanto mais largo, maior a amplitude do caixote, melhor você faz esse tipo de operação. Tudo bem? Fiquem tranquilos que nós vamos falar muito sobre suporte, resistência, caixote no módulo de Price Action. Mas você tem que entender, se você já está treinando, como eu falei, a formação dos caixotes, que eu já falei das aulas passadas, você já está percebendo isso. Você deve traçar seus caixotes aqui de modo que ele pegue na sua base uma zona de suporte e no seu topo uma zona de resistência. Tudo bem? Tudo bem. Ficou claro que é suporte e resistência, qual a psicologia por trás disso, como eles se formam. Ficou claro o que é um range de acumulação, qual a importância dele, o que acontece quando ele rompe, que geralmente rompe com agressividade. Eu acho que ficou claro, né, gente? Muito tranquilo, muito intuitivo. Isso é importante, trabalhar suporte e trabalhar resistência é importante. A tua missão agora é você pegar o seu gráfico e ir traçando essas linhas. Olha, aqui é uma resistência boa, não é bem aqui, seria melhor aqui, ó, mais toques. Tocou. Qual que é o suporte dessa região? Não tem suporte nessa região? Será que tem? Eu acho que aqui seria um suporte legal. Olha, mais um pouquinho mais para baixo. Olha, tem um suporte. Olha, realmente o preço está lateral, está em zigue-zague. Tá? Será que nessa região também, quando ele está em tendência, eu consigo achar pequenas regiões de suporte e resistência? Sim, eu consigo. Tá, eu fiz no Renko, isso que é mais fácil. Agora eu vou para o gráfico de 1 minuto. Vou tentar fazer essa mesma sistematização no gráfico de 1 minuto, porque no final das contas eu gosto de candles e eu quero trabalhar com candles. Tá? Mas você pode traçar o teu suporte e resistência no Renko, que nem eu fiz, e depois mudar para candle. Entendeu? Aí você só dá uma correçãozinha. Não é bem aqui. Não, de repente seria aqui mesmo. Ó. Aqui. Olha aqui, ó. Não é bem aqui. De repente seria aqui, ó. Tudo bem? Você entendeu, meu amigo, minha amiga trader? Eu acho que ficou muito claro, né? Bem prático, bem objetivo. É importante, treinem isso aqui. Isso aqui vai fazer a diferença no dia a dia das suas operações. E isso vai ser recorrente o curso inteiro. O curso inteiro nós vamos falar de suporte, resistência, tá? De caixote, tá? E também das pernadas de alta, do rompimento de caixote. Nós vamos falar isso o curso inteiro. É importante que você aprenda, identifique essas regiões, tá? E veja a credibilidade, quanto mais toque, mais toque, melhor. Quer dizer que está respeitando mais. Qual o período, qual a janela de tempo ele respeitou, quando ele foi rompido, quando não respeitou, o que aconteceu quando não respeitou, quando houve o caixote, quanto tempo esse caixote perdurou, depois que foi rompido, se ele rompeu muito forte, ele foi devagar, como é que foi esse rompimento. Isso é importante. Tá bom? Obrigado pela tua atenção e até a próxima aula.